Muy buenos días. Muito bom dia. saludo ao Uma missionário saudação ao Miguel missionário Bermúdez Miguel Bermudes Marim e a todos os e irmãos todos os irmãos ali reunidos com ele em em Torreón, Coahuila, México. México. Todos os ministros de toda essa região, irmãos e irmãs, e também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países, hoje, sábado, 31 de maio deste ano 2025. Nos diz o Evangelho segundo São João, no capítulo 6, versículo 28 ao 29 nos diz: Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Para ser a noiva, ser a palavra manifestada. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem, o Rei de Paz, imperecível, da paz imperecível, que foi pregado em sábado 19 de agosto de 2006, em Cidade do México. México, nos diz o Dr. William Souto Santiago nessa mensagem. É bom que tenha o mais rápido possível cada congregação sua antena e seu receptor, para que no momento que já não pudermos ir pessoalmente, pois vocês vejam com suas congregações, vocês vejam o que estará acontecendo nos diferentes lugares, ou em um só lugar como for, mas que possa estar em dia com tudo o que estará acontecendo. Vejam, a terceira etapa é a manifestação de Deus, do qual o reverendo William Branham nos disse que é a palavra falada. É na terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa, que ele nos disse que os trovões estariam emitindo suas vozes e que aí estaria dando o Senhor a fé de rapto aos escolhidos de Deus. E tudo começa de uma forma progressiva. Agora vejam, todos os que estão em diferentes países, que têm suas antenas, seus receptores, estão não somente vendo as transmissões desde a grande carpa catedral, quando está sendo transmitido ao vivo desde aqui, mas que quando a terceira etapa está viajando, pois nos demais países se transmite a Porto Rico, e Porto Rico sobe o sinal pelo satélite e todos os lugares recebem o sinal. Vejam como tudo se cumpre do que foi falado, agora estamos vendo a realidade. E são bem-aventurados aqueles que seguiram as instruções, as ordens, e somos obedientes com fazer aquilo para o qual cada ministro era responsável por fazer. Continua dizendo, pois não vão ter tantos vistos para um país onde se estiver cumprido e para esse dia, pois talvez as coisas estejam mais difíceis. Ou seja, vejo até para algum país onde se estiver realizando ou se está realizando as atividades, para alguns países requer visto para esse país e também para Porto Rico, pois é necessário certos vistos, ou seja, que é um pouco difícil conseguir vistos ou viajar para esse lugar onde a terceira etapa está se manifestando. A terceira etapa é a palavra sendo falada. Consequentemente, onde quer que estiver, a terceira etapa estará falando, porque tudo começa de uma forma progressiva. Agora continua dizendo, e também nós não vamos ter lugar para tanta gente e tanta comida no país que for, porque o que Deus prometeu é grande, e se fossem ir todas as pessoas de todos os países, isso, Porto Rico afundaria pelo peso, ele diz aí, porque não haveria nenhum espaço vazio e todos em pé, porque o que foi prometido é tão grande que vai estremecer todas as nações, mas estão os sistemas de satélite,
para ajudar a solução dessa situação e poderão ver melhor que estando presente, porque um pregador, por mais alto que seja, estando num grupo de 50 mil pessoas, nem se vê. Podem ver os que estão na frente, mas os que estão no último, no final, vem um pontinho lá longe. Mas já temos a facilidade, infraestrutura de satélite e também infraestrutura de equipamentos, e cada ministro, pois, ama a sua congregação e foi colocado para que dê o alimento a tempo. Cada ministro, vejam vocês aí, diz que tem essa responsabilidade, diz cada ministro, pois ama a sua congregação. O ministro que não faz isso que ele tinha dito, esse ministro não ama a congregação. Porque o ministro que ama a congregação, o primeiro que vai fazer é colocar uma boa antena, uma boa tela, um bom som e conectar a congregação com Porto Rico. Tão simples assim. Quem não fizer isso, o ministro que não fizer isso, esse ministro não ama a congregação. Agora continua dizendo, mas já temos a facilidade de infraestrutura de satélite, também infraestrutura de equipamentos, e cada ministro, pois, ama a sua congregação e foi colocado para que dê o alimento a tempo. O alimento a tempo é o alimento que Deus está dando no tempo em que corresponde a pessoa viver. Agora veja o que continua ele dizendo aqui. Não dizer, ou seja, o pastor ou o ministro, não dizer, eu tenho uma mensagem por aqui de 80, com isso nos basta. Ou tenho as mensagens do 80 ou de 90, tenho as mensagens de 90 e com isso nos basta. Vejam, continua dizendo. Por que não faz assim em sua casa e diz, eu comi o ano passado, assim que não preciso mais comer. E diz à sua família, como vocês, ou não traz comida para os filhos, morrem todos. Agora vejam, o ministro que estiver com a congregação colocando a mensagem dos 70, dos 80 e dos 90 e diz, não, eu com isso tenho e nada mais. Aí se conceitua uma pessoa como essa que o irmão William diz aqui, que não ama a congregação. E é responsável por essa ação. E isso não basta. Para este tempo final, receber a fé de rapto. Se requer estar conectado com a grande carpa catedral e se requer estar escutando o sétimo selo. Se requer estar escutando os trovões, que é a voz de Cristo, a voz do anjo forte, falando, trovejando, como quando um leão ruge e 7 trovões emitindo suas vozes. Isso é o que cada ministro tem que fazer. E não se colocar também a ir para trás de volta e até os louvores, não entoar louvores de dispensações passadas. Estamos numa nova dispensação, a dispensação do reino, em uma nova era, a era da pedra angular. Agora vejam essa mensagem. Eu acuso esta geração, nos diz o reverendo William Branham na página 22. E página também. Vamos à página 11. E página também, vamos à página 11. Diz o reverendo William Branham aqui dessa mensagem. E o que o separa? É seguro que há uma razão básica pela qual não estamos juntos. Estudando isso, percebi que não é a cor da nossa pele, porque seja amarela, preta, marrom e branca, todos separados em diferentes organizações. Não é o tipo de alimento que comemos, todos comemos o mesmo alimento, usamos o mesmo tipo de roupa e assim por diante. Mas eu vejo onde basicamente isso está. O homem que saiu do caminho marcado do ensinamento do Evangelho, cada homem. E tem que ter alguma forma para mostrar definitivamente qual está correto e qual está incorreto. E a única maneira que você pode fazê-lo é não colocar nenhuma interpretação à palavra, somente lê-la na forma que ela é e creia nela nessa forma, cada homem colocando sua única própria interpretação faz dizer algo diferente. Aí ele escreve à direita para cima
quando é dado uma interpretação à palavra, são produzidos então grupos crendo coisas diferentes. Esses são os independentes, que são os mais problemáticos que as próprias denominações. Ele diz uma mensagem. Agora vejam também na página 22 dessa mesma mensagem, nos diz: e hoje, um pouquinho antes disso, observem, eles, os adoradores, o homem que tinha buscado a promessa, o homem que tinha buscado através de anos e eras, sem nada para fazer, senão naquele constante seminário. Eles tinham dividido a palavra de acordo ao ensinamento do seminário e tinham perdido a mesmíssima verdade dela. Eles, o sacerdote, o ministério daquele dia, ali em suas sedes, o ministério daquele dia, estava matando o próprio Deus, o próprio Cordeiro, estavam matando o próprio a quem eles proclamavam estar adorando. E veja, ele escreve aí, o ministério, e entre parênteses os ministros, estavam matando a palavra. Um pouquinho mais adiante, nessa mesma página 22 diz: eu os acuso como culpados, e o sangue de Jesus Cristo sobre suas mãos, por crucificar o Senhor Jesus pela segunda vez. Eles estão crucificando, e escreve em cima a palavra, eles estão crucificando Cristo ao público, tirando deles a coisa que tinham obrigação de dar. Esses são os ministros. E eles substituíram alguma outra coisa em seu lugar, um credo de uma igreja, pela popularidade. E vejam também, na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 41, nos diz: Moisés estava nele, Josué estava nele, e se você está nele, você estava nele antes da fundação do mundo. A família de Deus, você sofreu com ele, você morreu com ele, você foi à cruz com ele, você ressuscitou com ele, e agora você ainda está com ele, assentado nos lugares celestiais, refletindo a mensagem da era para o mundo, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo, mas se está escondida, oculta por um cesto denominacional, como eles verão? Pelas vossas tradições, vocês tornais a luz sem efeito. Vocês denominacionais tentando ocultar a luz das suas igrejas, vocês não entrarão, nem vocês permitirão a eles entrarem. Vejam, e na frente ele escreve: vocês não entram, nem deixam entrar. Para acúmulo, ou seja, se não querem entrar, então vocês fiquem de fora e deixem a congregação escutar e receber da parte de Deus tudo o que Ele tem para este tempo. Agora vejam no livro de Citações, na página 167, parágrafo 1488, diz: agora, vocês notaram cada 3 anos depois de uma grande reunião, o que tem lugar, o que acontece? Uma denominação. Isso já tem 20 anos e nenhuma denominação. Querido Cordeiro Moribundo, que eu nunca faça isso. Se eu me for nessa geração, que as pessoas que creem nessa mensagem nunca venham aceitar uma denominação. Deus, vocês morrerão ali mesmo, recordem isso. A mesma hora que vocês mencionarem denominação entre vocês, não me importa quão sincero vocês sejam, e tomem homem pelo seu líder ao invés do Espírito Santo para confirmar essa palavra. Essa é a hora que vocês morrem. Escreve em cima: um avivamento dura 3 anos, e escreve à esquerda, ou desenha à esquerda uma pedra angular e as eras. Agora vejam como o ministro que se coloca como líder, ao invés do Espírito Santo, qual na página 134 do livro dos selos, o reverendo William Branham nos falou e nos disse que esse Espírito Santo se encarnaria na pessoa de Jesus Cristo e estaria no meio da igreja.
E o ministro que se coloque no lugar do líder, no lugar do Espírito Santo, esse grupo morre espiritualmente, porque automaticamente se denominacionaliza. Agora vejam, continua dizendo aqui o Dr. William Soto, temos que ser responsáveis e ter o alimento a tempo à família de Deus que está distribuída em diferentes congregações. O alimento a tempo é o alimento fresco, o maná fresco, do qual Deus recebe esse mensageiro da parte de Deus e Deus fala a esse mensageiro e esse mensageiro fala ao povo toda a palavra que Deus dá para o povo. E neste tempo final, vejam, essa plataforma que o reverendo William Branham colocou, o qual ele disse em vários lugares que ele estava preparando uma plataforma para o seu Senhor. E o Senhor, em sua vinda, vejam, tem toda a Bíblia, tem todas as mensagens do Irmão Branham, tem todas as mensagens do Dr. William Soto Santiago, que é o único que sobe nessa plataforma, nessa mensagem, porque a mensagem é uma só, e daí dá a conhecer as entrelinhas ao povo, o que ele quis dizer em tudo isso. Agora vejam vocês que é o cumprimento dessa mensagem, o que os escolhidos de Deus estariam recebendo. É a palavra, o verbo, no meio da raça humana, o verbo, a palavra em carne. Agora vejam na página 150 do livro de citações, parágrafo 1342, nos diz o reverendo William Branham, muitas pessoas sinceras se juntam a uma organização ou um grupo ou um culto de algum tipo e ali morrem espiritualmente. Estes são os grupos independentes que se colocam a fazer cabanas, tabernáculos à parte porque pensam que têm mais conhecimento do que o próprio Espírito Santo. Vocês não podem lhes dizer nada. Eles recebem essas coisas ensinadas a eles. Pois estes bispos disseram isso e este disse isto, este disse isto. Vocês mostram aqui mesmo na palavra de Deus onde é o assim diz o Senhor. Mas o nosso pastor, reticências, não me importa o que o seu pastor diz, não me importa o que eu digo ou o que qualquer outra pessoa disser. Se é contrário à palavra, a vindicada palavra de Deus, a hora, o tempo, a mensagem, e assim sucessivamente, esqueça, fique longe disso, dele. E aí escreve embaixo, se é contrário à palavra, vindicada da hora, e o tempo, e a mensagem, deixe-o. E aí escreve à direita, a palavra vindicada. E o tempo e a mensagem, e escreve reticências. Agora vejam, e ele continua dizendo ali, temos que ser responsáveis e ter alimento a tempo à família de Deus, que está distribuída em diferentes congregações, e de acordo a como tiver administrado, Deus os recompensará. E vejam na página 163, do livro Citações, parágrafo 1450, nos diz, bom, então, a noiva sempre é parte do noivo, assim que a noiva não será uma denominação, terá que ser a palavra manifestada para ser a noiva de Cristo. Embaixo ele escreve, a noiva não será uma denominação. E à esquerda desenha uma pedra angular e as eras, as divide e também desenha uma estrela de Davi aí, e em cima escreve, para ser a noiva ser a palavra manifestada. E na página 134 também, do livro de citações, parágrafo 1193, nos diz, converta-se em parte da palavra de hoje. Você não pode ser parte da palavra do dia de Moisés. Essa parte
Feito está, isso foi os pés. Nós estamos a cabeça agora. Isso é Cristo. Não o tempo dos braços lá em Lutero, não. Este é o tempo da cabeça. Cristo, a pedra angular. Vem ao corpo. E vemos a grande reforma de Lutero naquela era e de Wesley e dos pentecostais. Agora estamos esperando a pedra angular da cidade. E desenha uma pedrinha angular à esquerda embaixo. E em cima desenha uma pedra angular às eras. E escreve: a pedra angular vem ao corpo. E uma flecha para a pedra angular. Agora vejam. Você tem que ser parte da palavra para hoje. Você não pode ser parte da palavra do tempo de Moisés. Veja, e assim também você não pode, como ele disse ali, que a pessoa pode dizer: não, é que eu tenho as mensagens por aqui de 80, ou eu tenho as mensagens de 90. Vejam como ficam retratados todos esses grupos independentes que fazem isso. Mas também ficam retratados os ministros obedientes, que seguiram as instruções e seguem as instruções do Espírito Santo hoje em carne humana. O qual lhes foi dito: conecte-se com Porto Rico. Esse já é um alimento fresco, o maná escondido. Essa é a mensagem final de Deus. E também temos todas as mensagens, porque esse é o fundamento, a plataforma desse que iria vir depois do precursor da segunda vinda do Senhor. Agora vejam que no meio houve um mensageiro falando à igreja noiva, lá, a igreja noiva representada em Maria, o qual trouxe essas boas novas. E aqui tivemos. Agora vimos assim por cima a importância de estar conectados com Porto Rico e a importância da obediência. Agora, vimos nesta ocasião, para ser a noiva, ser a palavra manifestada. Deus os abençoe e os guarde e continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E amanhã, domingo, estaremos recebendo tudo o que Deus tiver para nós sobre o tema: onde está o Deus de Elias? Esse é o estudo que estaremos falando amanhã, domingo, e esperamos que Deus nos fale diretamente às nossas almas por meio do que será falado e também por meio da mensagem que estaremos escutando. Que Deus os abençoe e guarde a todos. A todos.